Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 4. Olha só. Objeto de conhecimento, nós temos apreciação e réplica, e como detalhamento, opiniões e posicionamentos críticos, certo? Vamos ver, então, tudo isso na nossa aula de agora. Vamos lá? Muito bem, então vamos trabalhar aí posicionamento crítico, né? Apreciação, réplica, vamos entender o que é isso. Para a gente que é do 7º ano, talvez possa parecer um pouco, possa soar, né, um pouco dificultoso para vocês, gente, esses termos, tá? Mas a gente vai tentar aqui deixar o mais claro possível para que vocês entendam, né, qual é a função de um bom posicionamento crítico, né, do que é uma crítica, do que é um posicionamento, né, do que é opinar, certo? A gente precisa, a partir de agora, né, nós estamos aí nessa segunda fase, né, do ensino fundamental 2, já começar a entender o que seria esse posicionamento crítico. Talvez vocês já tenham visto isso lá no 6º ano, mas é importante nós reforçarmos também, né, a partir das outras etapas que vocês terão nesse ensino fundamental 2, tá? Então vamos ver o conceito de opinar. Olha só. Opinar, né, é emitir uma opinião. Emitir uma opinião significa expressar seus pensamentos, tá? Então, quando eu opino, né, quando eu emito uma opinião, eu estou expressando os meus pensamentos, tá? Ou sentimentos, ou ponto de vista sobre um determinado assunto. Quando você emite uma opinião, está compartilhando suas crenças, julgamentos ou perspectivas pessoais sobre algo, ok? Vamos imaginar, então, que vocês têm, vocês já viram alguma situação que vocês discordam, né? E aí vocês precisam omitir uma opinião sobre essa situação que vocês acabaram de ver. Vocês vão colocar aí as ideias que vocês já têm sobre, né, sobre aquele determinado assunto. Vocês vão trazer isso e vão juntar, né, esse pensamento para opinar. Então, valores, crenças, tudo isso está baseado nessa opinião que você vai emitir. Então, nós, quando vamos colocar, né, a nossa opinião ali, independente de qualquer assunto que seja, nós sempre vamos, essa opinião ela sempre vai estar baseada nas experiências, né, nos conhecimentos, nos valores, nas nossas emoções individuais, na nossa vivência mesmo. E é importante a gente respeitar a diversidade de opiniões, tá? Está sempre aberto ao diálogo, né, à troca de ideias, mesmo que haja discordância, porque você está colocando a sua opinião sobre o assunto. Talvez o do seu colega seja diferente, né? E não é o momento de nós discordarmos, né? Na verdade, pode haver essa discordância, mas de uma forma civilizada, né? Respeitar essa diversidade de opiniões, né? Sempre está aberto ao diálogo. Eu não concordei com a sua opinião, mas, né, tem esse caminho, tem essa forma. E assim o seu colega também deve ser recíproco com você, né? Ter realmente aí esse respeito pela opinião, né? Quem está emitindo opinião e também com a minha própria opinião, né? Ter essa troca aí, esse diálogo, certo, pessoal? Então, opinar está basicamente formado nisso, nesse gerenciamento de pensamentos através dos nossos conhecimentos, dos nossos valores, das nossas emoções individuais. Ok? Entendido? Muito bem. Nós vamos ver agora, então, já sabemos o que é opinar, nós vamos agora entender o que é posicionar-se criticamente. Olha só. Posicionar-se criticamente significa adotar uma abordagem analítica, tá? E reflexiva em relação a um determinado tema, problema ou situação, ok? Então, olha só o que estou trazendo aqui para vocês. Nós já entendemos, então, o que é opinar, né? Nós precisamos saber aí o que é esse posicionar-se criticamente. Vejam só esse conceito que eu trago para vocês, tá? Então, posicionar-se criticamente
eu vou adotar uma abordagem analítica e reflexiva, ou seja, eu já não vou só emitir uma opinião sobre determinado assunto, né? Eu vou o quê? Me posicionar de uma forma reflexiva, de uma forma de análise sobre aquele determinado, né, daquele determinado tema, sobre aquele determinado problema. E não, como a gente fala aí do nosso cotidiano, né, falar da boca para fora, né, jogar essas informações. Não, a gente precisa ter, né, um pensamento reflexivo, analítico, quando eu me posiciono criticamente. Vamos continuar. Quando alguém se posiciona criticamente, está avaliando de forma cuidadosa e questionadora as informações disponíveis, né, os argumentos apresentados e as diferentes perspectivas envolvidas. Isso envolve não apenas aceitar informações de forma passiva, mas também examiná-las atentamente, considerando sua credibilidade, coerência e relevância, tá, gente? Falando um pouquinho sobre essa questão de você se posicionar criticamente, não deixar se levar aí, né, por informações de terceiro. O posicionamento crítico é justamente isso, né? É nesse sentido. Você tem uma opinião formada sobre determinada situação. Vem outra pessoa e diz, né, uma opinião diferente daquilo que você tem. E aí você se deixa levar por aquela pessoa, né, sem nenhum fundamento, sem nenhuma pesquisa, sem nenhuma análise, né, você deixa se influenciar. Isso faz com que você troque, né, com que você mude de ideia e tenha uma opinião diferente, né? Você acaba que você vai ali, vamos utilizar o termo, né, como a gente usa no cotidiano, na corda daquela pessoa, né? Vai tomar um outro rumo, certo? E aí nós precisamos estar atento a isso, porque posicionar-se criticamente vai implicar em questionar pressupostos, reconhecer preconceitos, identificar falácias, né? Identificar mentiras ali, né? E buscar evidências sólidas para fundamentar suas conclusões e opiniões. Então, quando eu me posiciono criticamente, eu preciso ter evidências, né, para que eu tenha um posicionamento crítico, algo que realmente seja sólido, que tenha fundamento, para eu ter uma conclusão e ter uma opinião, tá? Então, esse processo de posicionar-se criticamente, ele não vai se limitar apenas a criticar ou encontrar falhas, tá? Mas aí envolve outras coisas, né? Como propor soluções construtivas, né? Contribuir para o entendimento mais profundo e informado do assunto em questão. Ou seja, você vai estar informado, você vai dar uma contribuição, vai dar uma solução. Essa é uma função também do nosso posicionamento crítico, ou seja, não dar opinião só por dar, né? Emitir opinião só por emitir. A gente precisa ter um posicionamento crítico, tá? Então, resumindo para vocês, posicionar-se criticamente, tá? É adotar uma postura intelectualmente, né? Uma postura inteligente, ativa, tá? Questionadora, irresponsável diante das informações e das situações que nos cercam. Então, não aceitem informações, né, de qualquer forma. Questionem, sempre questionem se aquela informação é verdadeira, né? Se aquilo ali é de verdade, se aquilo ali não está sendo, né, as nossas famosas fake news. Nós somos bombardeados diariamente por N informações, gente. Nas redes sociais, né? Com os nossos colegas, na televisão. É sempre bom você estar atento a essas informações e não aceitar, né, tudo ali de bandeja. Realmente questionar se aquela informação vale a pena ou não, tá bom? Entendido então aqui o que é opinar e o que é posicionar-se criticamente? Ok? Nós vamos entender agora como que esses discursos, né, de opinativos, de posicionamento crítico, eles vão aparecer aí, né, na língua portuguesa. E para isso nós vamos ver, a partir de agora, os modalizadores discursivos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Os modalizadores discursivos, né, são aqueles termos que vão introduzir as nossas falas, né, as nossas falas opiniosas, nossas falas se posicionando criticamente. Então, modalizador é a palavra, o elemento gramatical
que o locutor manifesta determinada atitude em relação ao conteúdo do seu próprio enunciado. Então vejam só, né? O locutor, aquele que está falando, ele vai manifestar, né, ali na sua fala, na sua escrita, uma palavra ou um elemento gramatical que mostra a atitude, certo? Em relação ao que ele quer passar, né? Ao próprio enunciado, ao próprio conteúdo ali que ele quer passar naquele momento. E aí nós temos alguns exemplos de modalizadores. Vamos ver agora, olha só. Entre os modalizadores, tem-se os advérbios, tá? Que podem ser aí, ó, talvez, sem dúvida, ao meu ver, né? São introduções ali, né? São palavras que nos dão ideia desses modalizadores, né? desses enunciados, tá? Do entendimento desses enunciados. Então, os advérbios, talvez, sem dúvida, ao meu ver, que indicam se o conteúdo do enunciado foi ou não inteiramente assumido pelo locutor, tá bom? Outra forma é o modo verbal. Temos os advérbios e temos o modo verbal, que pode ser o indicativo ou subjuntivo, que indica o enunciado, que indica se o enunciado expressa um fato ou um desejo, tá? Então, Pedro veio, gostaria que Pedro viesse. Essas formas aí, o modo verbal, o modo como o verbo aparece, né, na nossa fala ou na nossa escrita, também indica uma forma de modalizador. Nós vamos já ver daqui a pouquinho aí exemplos mais práticos sobre esses modalizadores, tá? Continuando, então, os modalizadores, eles ajudam a identificar o posicionamento assumido pelo locutor, né, ou emissor, do texto sobre o conteúdo enunciado, podendo relativizar ou enfatizar o que foi dito. Então, os modalizadores são bem importantes para que a gente entenda aí, né, o enunciado, relativizando, né, ou confirmando a fala do nosso locutor. Nós vamos ver alguns exemplos para ficar mais fácil para vocês o entendimento. Olha só. Primeiro deles, eu ordeno que você se retire daqui. Observem, né? Vamos olhar aqui um verbo nessa nossa oração. Eu ordeno. O que você entende quando você escuta isso, né? Eu ordeno que você se retire daqui. Lembra que eu acabei de falar para vocês sobre o modo verbal? Exatamente, que nós vamos já ver, tá? E aí, eu ordeno que você se retire daqui, eu tenho outra forma, a letra B. É preciso que você se retire daqui, tá? Então, vejam que nós temos outra forma. Eu preciso que você se retire daqui. Eu ordeno que você, né, se retire daqui. Vamos dividir as nossas orações. Então, nessa primeira parte, né, que nós estamos vendo aqui, eu ordeno que você se retire. Eu ordeno que você, e na segunda é preciso que você. O que nós temos de diferente, então, aí, né, nesses dois elementos, nesses elementos que separam a nossa oração? Então, a gente tem que entender que nessas duas orações aí, nós temos a noção de obrigatoriedade e necessidade. Tá? Então, a primeira, ela está mais para a questão da obrigatoriedade e a segunda, da necessidade. Esse é o sentido que o modalizador traz para a gente, né? nos nossos exemplos. Nas duas orações, né, o locutor ele procura obrigar seu interlocutor a consentir o seu discurso, né, a entender o seu discurso, o qual é marcado pela atitude autoritária e imperativa desse discurso que a gente está vendo agora. Tá? Então, no primeiro exemplo, nós temos o quê? O locutor que se coloca num patamar de autoridade. Né? Nós temos aqui, então, uma ordem, certo? Nós temos uma ordem. E aí ele vai manifestar no seu enunciado a intenção de levar o interlocutor a agir conforme o que ele está dizendo. Então, se eu digo para vocês, eu ordeno que você se retire daqui, a pessoa vai entender que é para ela sair de imediato, né? Ela recebe uma ordem para sair dali daquele momento. E já no segundo exemplo, o locutor ele é menos incisivo, então ele não é tão autoritário, né? Não há aquela obrigatoriedade, ele deixa essa autoridade um pouquinho de lado, né?
E aí ele manifesta a necessidade que a ação seja concretizada através do é preciso, né? É preciso, outro verbo, já não é o ordena, é preciso. Tá? Então a gente percebe aí que nas duas orações, nas duas frases, o locutor ele se compromete com o conteúdo, né? Confirmado aí com o conteúdo que foi dito, pois se expõe com o autor de tais afirmações. Tá? Então a primeira nós temos uma ordem, né? E aqui a segunda nós temos uma necessidade. Eita, que a letra do professor tá linda, tá? Mas é importante que vocês entendam. A primeira é uma ordem e a segunda é uma necessidade. Perceberam aí, gente, que os modalizadores eles vão estar presentes, né, nas nossas orações para ter esse entendimento. Vejam como uma palavra ela mudou o sentido, né? No primeiro exemplo a gente tem o quê? Uma ordem. No segundo exemplo nós temos uma necessidade, né? Nós temos então a troca desse verbo, como eu falei para vocês lá, né? O modo verbal ele faz diferença, né, na hora de você emitir, né, a sua fala ali, que o receptor do seu discurso vai entender naquele momento, né, como que ele vai entender naquele momento. Então pode gerar várias interpretações, certo? Os modalizadores estão aí para nos ajudar nesse sentido. Vamos ver mais dois exemplos, olha só. É possível que Maria tenha feito a prova, tá? É possível que Maria tenha feito a prova. Vamos lá arriscar de novo. É preciso que Maria, tá? É preciso que Maria tenha feito a prova. Provavelmente será preciso. Ok? Nós temos aqui também duas orações diferentes que trazem termos modalizadores que também fazem a diferença, né? Dessa mesma forma que eu falei para vocês. Quando se está emitindo, né, ali como se está falando nessa oração e como que a pessoa recebe isso também, né? Como que esse receptor ele vai entender, né? Ter a interpretação dessas orações. Então percebam que no primeiro exemplo o locutor ele parte aí, né, das percepções acerca da realidade, né, das suas convicções, o entendimento dele, né, daquele momento ali. E ele não garante, né, que haja uma verdade nessa proposição. Quando eu digo é possível que Maria tenha feito a prova, é possível, ele não tem certeza daquilo, né? Pode ter acontecido ou pode não ter acontecido, certo? E aí permite, né, que essa responsabilidade sobre essa confirmação já atenuada que ele está dizendo aqui, né? Já essa confirmação, essa certeza, né, mais forte, certo? Ele não tem, então, essa responsabilidade aí se ela fez ou não a prova, tá? E aí, no segundo exemplo, né, nós temos o locutor diferente, né, do que ocorre no primeiro enunciado, tá? Ele vai avaliar esse conteúdo, né, dela ter feito essa prova como uma possibilidade e não como uma verdade, tá? Então, ele deseja, no caso aí, né, quem escreveu os nossos exemplos, deseja ver realizada a ação de estudar com esse provavelmente, mas apresenta um modo menos incisivo, né, um modo menos autoritário, e aí podendo receber, né, algumas contestações, porque não apresenta também nenhuma certeza. Então, o termo provavelmente, ele é um advérbio, né, que está completando aí o sentido do verbo será, provavelmente será preciso estudar. Então, se eu tivesse só o será preciso estudar, eu teria uma afirmação, mas esse provavelmente ele me dá uma ideia ali, né, de dúvida, não tem essa certeza de que será preciso estudar, e também vai mudar o sentido ali dessa nossa oração, né, do que nós estamos falando, mais exemplos dos nossos modalizadores. Ok, pessoal? Então, nós tivemos aí esses modalizadores mostrando para a gente como acontece, né, a introdução desses termos nas orações, e agora nós vamos ver
a diferença entre fato e opinião. Nós já vimos o que é uma opinião e agora nós vamos ver a diferença entre o fato e opinião. Vamos ver então o conceito de fato. Então o conceito de fato é o seguinte: o fato é um acontecimento, né, uma ocorrência, aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores. Então, o fato ele é realmente um acontecimento, algo que aconteceu, algo que ocorreu. E aí nós temos como exemplo de um fato: a médica prescreveu um remédio ao paciente, ok? A médica prescreveu um remédio ao paciente. Isso é um fato, isso aconteceu. Agora vamos ver o que seria opinião. A opinião é um ponto de vista a respeito de um fato. Então, eu tenho o fato, aquilo que aconteceu, aquilo que ocorreu, e a opinião é o meu ponto de vista a respeito daquele fato. Ela não é, portanto, um fato, tá? A opinião não é o fato. O fato realmente aconteceu, a opinião é o meu ponto de vista sobre aquele fato. Trata-se de um julgamento pessoal. Minha opinião é um julgamento pessoal, né? De um pensamento em relação a algo. É uma maneira de pensar, tá? Então, o fato que nós tivemos lá, que a médica prescreveu o remédio, e aqui eu tenho a mesma informação, só que com uma opinião sobre esse fato. A médica prescreveu um remédio muito caro ao paciente. Então, vejam que esse termo muito caro, que está destacado aqui para a gente, olha só. Esse termo, ele indica que eu tenho uma opinião. Por quê, professor? Porque é o ponto de vista a respeito do fato. Qual é o fato? O fato é que a médica prescreveu um remédio, certo? E aqui eu coloco a minha opinião, que esse remédio é muito caro, tá? Então vejam a diferença entre fato e opinião. A gente observando bem, né, aí nesse último exemplo, essa expressão muito caro, ela vai realmente tratar, né, dessa opinião relativa aí ao fato do médico ter prescrito o remédio ao paciente. Essa prescrição, ela aconteceu realmente, então ela é um fato, tá? Mas aí o autor né, dessa frase tem uma opinião específica sobre o fato, né, que o remédio é muito caro. E aí outras pessoas podem ter opiniões diferentes a respeito desse mesmo fato, né? Então, eu tenho o fato, disse, né, uma primeira opinião é que o remédio é muito caro, mas outras pessoas podem ter aí, pode dizer que o remédio é muito bom, que o remédio é muito barato, né? São opiniões que essas pessoas vão ter, então, referente a isso. Por exemplo, a médica prescreveu um remédio de preço acessível ao paciente, né? É uma opinião que eu vou ter aí sobre esse fato também, né, dela ter prescrito um remédio. Ou então a médica prescreveu um remédio muito barato, né, ao paciente. Vejam, outra opinião que eu também tenho sobre esse mesmo fato, tá? Então, nesses dois exemplos aí, né, que nós tivemos, o fato é o mesmo. O que vai mudar? É a opinião a respeito deles, né, que são diferentes. Então, no primeiro exemplo, nós vimos que o preço do remédio ele vai ser acessível, e no segundo é que o preço do remédio vai ser muito barato. Tá? Então, aí nós temos essa diferença entre fato e opinião. Ok, pessoal? Nós vamos continuar falando sobre fato e opinião, só que agora dentro, né, dos gêneros jornalísticos, né, de dois gêneros jornalísticos que são a notícia e a reportagem. Tá? Então, vejam aí. A notícia, em maior parte, ela é informativa, ela é impessoal, né, a qual apresenta somente os fatos de tal acontecimento. Então, eu tenho uma notícia, eu só vou apresentar, né, de forma impessoal, não vou colocar a pessoalidade ali naquele momento, tá? Dos fatos que estão acontecendo, eu só vou informar, ok? Já a reportagem, ela possui um teor mais opinativo, né? Eu vou colocar um pouco a minha opinião ali naquele texto. Então, a reportagem ela vai apresentar uma opinião, um posicionamento do autor sobre aquele tema, né, que é quando o repórter ele vai fazer essa assinatura desse texto, né, ele vai colocar a voz dele ali dentro. Então vejam, a notícia, né, eu só vou informar aquele fato, relatar como aconteceu aquele fato. Na reportagem, eu já vou ter uma opinião sendo expressa ali naquele texto junto, né, do fato, ok? Nós vamos ver um exemplo agora aí para a gente entender melhor, olha só.
Alunos do Colégio Militar, da Polícia Militar, Polícia Militar do Amazonas, conquistam medalhas de bronze na Olimpíada Internacional de Matemática. Tá? Então, essa aí é a manchete que eu tenho, né, o título da minha matéria. Evento aconteceu em Bangkok, na Tailândia, de 24 a 28 de fevereiro e contou com participação de 7 alunos do CMPM 5. Ok? Vamos lá? Alunos do Colégio Militar, da Polícia Militar, CMPM 5, Escola Estadual Tenente Coronel Cândido José Mariano, foram medalhistas em bronze durante a participação na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, na Tailândia. O evento, que reuniu estudantes de 10 países, aconteceu de 24 a 28 de fevereiro em Bangkok. Tá? E temos uma reticências ali que foi, né, cortado o texto, e aí diz o seguinte: segundo o diretor de ensino, né, do Colégio da Polícia Militar, o Coronel César Andrade, todos os nossos alunos foram muito bem-sucedidos, né, no rendimento da prova, porque estavam preparados. Não tem outra solução. Se a gente quer ter sucesso, a gente tem que estudar, investir em nossos filhos, honrar os pais, para ser uma nação forte, destacou o coronel. Então vejam aí, volta só um pouquinho a primeira cartela, essa daí, ok. Vejam que eu tenho uma informação. Qual é a informação? Que alunos do Colégio da Polícia Militar, né, foram bem aí na Olimpíada Internacional de Matemática, né, e foram para a Tailândia. Eu tenho essa informação, é a minha informação principal, e eu estou apenas relatando, informando o ocorrido, informando o fato. Apesar de eu ter uma fala ali, né, do coronel, que é o coordenador de ensino lá do Colégio da Polícia, eu não tenho aí uma opinião, né, para que eu considere como uma reportagem. Então, apenas uma notícia, só uma informação. Tá? Então, se eu estou informando, eu tenho apenas um fato presente nessa situação e não uma opinião. Certo, pessoal? Nós vamos ver outro exemplo agora. Olha só, de uma matéria também atual que diz o seguinte: Força-tarefa do governo federal vai apoiar o Amazonas a enfrentar maior estiagem já registrada no estado. Tá? Então, é uma matéria bem atual aí, nós estamos, né, já não está acontecendo, uma das maiores estiagens, né, que o nosso estado vai enfrentar, e aí a gente tem uma notícia sobre isso. Em reunião com o governador Wilson Lima, o ministro Valdez Góes garantiu o repasse de recursos para a compra de alimentos, água e itens de saúde, entre outros. A entrega dos mantimentos contará com o apoio da FAB, né, Força Aérea Brasileira, e da Marinha, ok? Então, nós temos uma notícia também, né, que vai dizer aí, né, qual é o fato. Qual é esse fato, professor? Que temos uma força-tarefa do governo federal, né, para apoiar aí o Amazonas a enfrentar essa estiagem, tá? Então, a gente tem aqui toda a matéria, né? Na verdade, a gente já começa a ter um pouquinho de opinião presente aqui, e a gente vai ser, essa matéria ela vai ser configurada como uma reportagem, né? Um texto mais longo. A gente tem a fala do nosso ministro, né? Do ministro Valdez Góes. Temos outros, ó, quando a gente coloca aqui, ó, drenagem de rios, né? Já é outra informação que está trazendo, então um texto mais longo. Ele vai trazer um fato e também vai trazer uma opinião, para que a gente analise, né? Veja a diferença, então, aí entre um fato e a opinião. Certo, pessoal? Entendido, então, mais ou menos essa diferença, né? Do que é fato, do que é opinião, do que é um posicionamento crítico, né, de como posicionar-se criticamente e também como opinar, né, de uma forma mais tranquila? Muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente vai ficando por aqui e voltamos numa próxima oportunidade.